Asa do Sigma. Fala galera, aqui é o Brinco640. Hoje nós vamos reagir. Que classificações as criaturas do Trevor seriam na fundação SCP? Porque se eu comparar com a mais sorte, não vai ter graça. Com a mais perigoso, também não vai ter graça. Com a mais assustador, não vai ter a mínima graça. Qual tem mais medo, também não vai ter graça. Então nós vamos reagir. Quais classificações as criaturas do Trevor seriam na Fundação SCP? Vão ter que voltar a gravar esses vídeos que eu nem queria fazer esse vídeo, tá galera? Então deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos só aqui. Vamos lá. Were you ready to hear about our Heavenly Father's plan for you? Princípio. Quero isso virar o cast fake. Fique até o final que o próximo vídeo sai no horário que ele vai sair. Olá, amante do terror. Muitas pessoas devem achar que eu comecei meu canal com as criaturas do Trevor Henderson. Porém não, apesar do meu canal ter começado a dar certo por... Eu já acompanhei esse canal do começo e eu sei que ele começou com a Fundação SCP e agora está nas criaturas do Trevor Henderson. causa das criaturas do Trevor Henderson, em especial ao Cartoon Cat, eu comecei a fazer primeiro assuntos de SCP e só depois as criaturas do Trevor. Mas desde quando eu comecei a voltar a fazer vídeos sobre SCP, uma pergunta sempre assombrou os comentários: e se o universo de Trevor Henderson se juntasse com o de SCP? Só que eu nunca cogitei em fazer um vídeo desses por dois motivos. O primeiro é que os dois mundos são muito grandes. É que eu nunca gostaria de ver esses dois universos juntos canonicamente, porque... Por causa que dizem que Siren Head é o SCP-6789. Muitos acreditavam que o Siren Head era um tal de SCP-6789, e eu já provei com falas do... Eu também tinha provado, eu também gravei um vídeo que o Siren Head não é um SCP. Próprio Trevor, que ele não é um SCP. O segundo é que eu não tinha a menor ideia de como fazer um vídeo desses, porque o universo de Trevor e SCP são tão grandes que eu provavelmente nunca vou falar de tudo o que há neles. Então, como fazer uma junção de universos que eu não tenho a menor noção dos limites? Só que aí eu parei pra pensar melhor, e eu nunca mais vi ou ouvi ninguém falando que alguma das criaturas do Trevor era um SCP, além do Big Charlie, que sim, é canonicamente um SCP. É dos dois mundos. Por causa da autorização do Trevor, levou o Big Charlie pra lá. Ao segundo motivo, eu continuo não sabendo de tudo sobre ambos os universos, porém, contudo, todavia, se eu não sei de tudo, eu posso limitar até o quanto eu sei. Mas agora surge mais um problema: como abordar esse assunto? Porque tem várias maneiras. A primeira é simplesmente colocando as criaturas de Trevor Henderson no universo SCP, ou vice-versa, mas aí não teria a... criaturas do Trevor poderiam ser contidas. Não, peraí. Melhor, quais criaturas do Trevor poderiam ser contidas? E nós vamos chutar as classificações.
Eu vou também julgar na minha opinião. Ser contida e virar SCPs são coisas diferentes, pois existem SCPs que nunca O Rei Escarlate nunca foi contido. O 001 não é contido. Várias teorias do 001 não são contidas. foram contidos pela Fundação, mas continuam sendo SCPs. Então vamos ver se algumas das criaturas do Trevor poderiam ser contidas pela Fundação Já sei ou aqui, não. ó, que o Void Nugget é classificação Astron, Obsidian Man. Tem um monte de SCP que não. Quer dizer, um monte de criatura do Trevor que não vai ser contido. Com base, é claro, no que conhecemos até agora, e dizer quais seriam as suas classes se fossem SCPs. Tá, vamos lá. Começando com o clássico Cartoon Cat. Ele poderia ser contido pela Não, ele é prova bala, prova bomba. E se ele virar um pode, ele se regenera. Classificação Kitter. Fundação? Olha, se formos por tudo o que conhecemos do Cartoon Cat, tem uma maior chance de eles não conseguirem sequer capturá-lo, porque o fato de ele ter saído de um desenho animado antigo, O único jeito deles derrotarem o Cartoon Cat, não capturar, é o esquecimento. indica que ele faria os soldados SCP de palhaços. E se formos considerar a teoria da Toon Force negativa, então capturá-lo e contê-lo é praticamente impossível. Seu corpo não é ferido por balas e nem explosões, fora que dizem que pelo fato de ele ser um desenho animado, teria as imortalidades tipo 1, 2, 3 e 11 rank C. Ou seja, ele pode se regenerar até mesmo se for transformado em pó ou um estado físico semelhante. Cartoon Cat pode se esticar indeterminadamente, e se contarmos sobre ele ser um desenho, pode facilmente quebrar as leis da física. Então, contando com isso, não há como contê-lo. Mas acho que SCP-106 e Cartoon Cat iriam causar um bom estrago. Verdade, o Cartoon Cat também ia causar um estrago com 096, imagina. Então Cartoon Cat seria um classe Kitter, pois a sua captura e contenção Sabia. beiram o impossível. Agora com Siren Head, ao contrário do Cartoon Siren Head nunca foi testado assim, bombas, essas coisas. Então dá pra utilizar as bombas e conter ele, só quando ele tá desmaiado. Ele é prova balas, tá? Só que aí vocês botam aqueles negocinhos, sabe, que impede o barulho. Assim não vai fazer barulho. Aí seria classificação Euclide porque não sabe quando isso vai falhar. Cat, Siren Head não tem Na minha tantas opinião. habilidades especiais, É além da verdade. sua sirene, que pode reproduzir sons com decibéis tão altos a ponto de explodirem cabeças, ou podem imitar sons e vozes familiares, e também suas características físicas, pois a sua força, velocidade e resistência são sobre-humanas. Só que ele continua sendo vulnerável a bombas, então capturá-lo é impossível, pois algumas explosões podem derrubá-lo. E para contê-lo não tem muito segredo, basta colocá-lo em uma câmara à prova de som reforçada com aço. Ele seria um Fio, eu falei. classe Euclid, pois as suas propriedades anômalas envolvendo A maioria dos SCPs que eu conheço são classe Euclide. o som são imprevisíveis e nunca se sabe quando a cela à prova de som pode falhar. Train Eater e Extra Slide. Como os dois são praticamente a mesma coisa, vão ficar juntos. São metamorfos São objetos. É só colocar um detector de metal, vai saber que é o cara. E vão pegar ele, né? Vão colocar num lugar que não tenha nada pra ele se transformar. que podem Só que pode se transformar na parede, então seria classificação Euclídeo. tomar a forma de qualquer objeto que quiserem. As preferências são trens e escorregadores. Porque a porta é um objeto. Para eles descobrirem quem é o Train Eater, basta usar um detector de metais. Já para o Extra Slide, basta usar algo para derreter o plástico. Assim eles vão revelar as suas verdadeiras formas, ficando vulneráveis. Sua contenção seria basicamente deixá-los presos em uma cela vazia e transparente, pois aí não teria como eles se disfarçarem de nada, nem mesmo de uma gota de tinta. Eles seriam classe Euclid,
pois não se sabe até que verdade. ponto eles podem se transformar ou até que ponto podem encolher, pois se eles puderem se encolher a ponto de ficarem do tamanho de um átomo, vai ser um problema. Bridgeworm. Bridgeworm é uma Classificação safe, porque ele não tem as camas tão protetoras quanto o Siren Head e balas já são eficazes de atacar esse cara quando ele tirar a defesa que é na cabeça dele. Enquanto ele tá nocauteado, é só conter ele e classificação safe. Pronto. criatura misteriosa. Não sabemos o quanto de resistência ela tem, porém, não deve ser maior que a do Siren Head. Ou seja, ela pode ser derrubada por balas. Sua velocidade também não é nada exorbitante. Então É ela muito seria uma das devagar. criaturas É mais devagar do que o meu jabuti. Jabuti. mais fáceis de se conter para o padrão Trevor Henderson. Sua classe seria Safe, pois a sua contenção é Falei. simples. Basta manter. Oxi, eu coloquei outro. Ah, na Flá TV, peraí, deixa eu... Conte com enterogermina, Vou colocar o de único novo, com depois enterosporos eu que vejo, restabelecem e depois eu vejo. equilibram a flora intestinal. Novo óleo milagroso com Nutri que não pesa. Brilho imbatível. Pantene. Do terror. Muitas pessoas devem Cat, Siren Head... achar que eu comecei meu canal com as criaturas do Trevor Henderson. Pera aí. Tá com uns 10 minutos. Depois desse, esse daqui. Não sabemos o quanto de resistência ela tem, porém, não deve ser maior que a do Siren Head. Ou seja, ela pode ser derrubada por balas. Sua velocidade também não é nada exorbitante. Então ela seria uma das criaturas mais fáceis de se conter para o padrão Trevor Henderson. Sua classe seria Safe, pois a sua contenção é simples. Basta mantê-lo preso em uma câmara de metal. Lil Nugget seria basicamente a mesma Ah, CP999 evoluído, pô. Dá pra eles ficarem juntos. É só pegar um cookie, arremessar, ele vai lá comer e só fechar. Pronto. Contido, classificação safe. coisa que o SCP-999. Eles nem precisam capturá-lo. Basta chamá-lo dando algum cookie. Ele poderia até mesmo ficar na mesma sala que o 999. Garanto que ambos iriam se dar muito bem. Sua classe seria Safe, pois a sua contenção é mais que fácil. O único cuidado é para não matar Lil Nugget acidentalmente, pois o seu corpo Tudo que mata um rato mata esse bicho. é muito frágil. Long Horse. Como nunca vimos o começo Long Horse é muito longo as coisas dele. Mas não dá pra conter ele porque ele é um teleportador de mundos. É só ele voltar pro mundo do... Ai, então não dá pra voltar pro mundo do Trevor. Ah, então ele vai pro fábrica de Pop Playtime. E seria Astron a classificação dele, porque é um teleportador de mundos. o corpo de Long Horse, então supomos que o corpo do mesmo seja ilimitado. Não infinito, mas ilimitado. Ou seja, ele pode se estender de forma ilimitada, além de que supomos que ele possa se teleportar ou viajar para entre as dimensões, o que torna a sua captura e contenção impossíveis, pois não há como capturar algo ilimitado e viajante de dimensões, tampouco contê-lo. Fora que não sabemos qual é exatamente a composição do corpo de Long Horse, não sabemos se ele pode ser ferido ou não. Então Long Horse seria um Classic Killer, pois a sua captura e contenção são impossíveis. Upside Down Man. Ele é uma criatura O invisível Upside Down Man, ele é invisível. Como que o Chris é um cara invisível que consegue controlar, manipular o que foi? Já manipulou o Cartoon Cat. Então seria impossível. É Killer. Com certeza, ele consegue controlar pessoas, consegue controlar sentimentos. É impossível contra esse cara, Killer.
intangível, totalmente imprevisível que pode... Ah, ele controla os acidentes também. Quando aparece acidente, ele pode estar lá, de cabeça invertida. Pode aparecer em qualquer lugar a qualquer momento e que muito provavelmente possui a manipulação da morte, já que ele pode provocar acidentes. Então, ele seria capaz de ditar como as coisas vão morrer. Então já sabe, né? Ele seria um Classic Eater, pois a sua captura e contenção são impossíveis. Bellringer. Bellringer se manifesta como um ser físico, mas na verdade não é. Aquilo que vemos é a... Pera, é aquele que dá pra invocar? Seria a classificação Astron, porque ninguém saberia quando alguém invocar. Pode invocar na hora que contê-lo. apenas um cadáver, um corpo para Bellringer. Porém, não sabemos direito como funciona o processo de invocação. Não sabemos se os soldados tentarem contê-lo, Bellringer vai simplesmente sair do corpo, ou se ele vai se deixar ser preso até que o desejo seja feito. Eu particularmente acho que Bellringer vai ser contido até que outra pessoa o invoque. Aí ele abandonará o corpo e irá para quem o invocou. Então ele pode sim ser capturado e contido. Só que o tempo que ele vai permanecer assim depende de quanto tempo alguém vai demorar para invocá-lo. Então a sua classe seria Keter, pois a sua contenção nunca é definitiva. The Lamb, uma evolução de Lil Nugget. É fato que ele persegue somente malfeitores que fizeram algo ruim. E os classe C, esses soldados aí ficam usando os classe D como cobaia e escravo. Vocês tinham que sacrificar algum classe D que seja como vocês. isso incluiria os soldados da fundação? De certa forma não, até porque eles estão seguindo ordens, mas The Lamb não aceitaria ser preso de forma alguma, e nem pode ser preso, porque como eu disse no meu vídeo sobre o quão perigoso pode ser The Lamb, ele é um ser metafísico, então não é afetado por coisas físicas, ou seja, ele é intocável, além de ter poderes sobrenaturais, que se você não sabe quais são, veja o vídeo. Ele seria um Classic Eater, pois a sua captura e contenção são impossíveis. Hole Man, a bomba relógio ambulante, que se explodir pode destruir o planeta. Keter, por causa que ele pode explodir a hora que quiser. Pois é capaz ou até Astron. de causar terremotos que podem abalar até o núcleo da Terra, além do seu corpo ser composto por minúsculos buracos negros. Não me pergunte como. E pode controlar a gravidade ao seu redor. Contudo, é um ser neutro. Então, ele não ataca ninguém. Porém, é necessário ficar fora do seu caminho. Então, o que a Fundação poderia fazer é isolar a área para que pessoas não cheguem perto e não o provoquem. Porque senão, Só colocar uma área vazia e isolado, pronto. já sabe, sua classe seria Apollyon, pois além da sua contenção beirar o É Apollyon, me confundi com Astron. É Apollyon, galera. Desculpa que eu falei errado. É Apollyon. impossível, ou até mesmo ser impossível, se for provocado, pode devastar o planeta. Void Nugget, a última e Apollyon porque ele consegue manipular a realidade. mais perigosa evolução de Void Nugget, e possivelmente o ser mais poderoso do universo de Trevor Henderson, o manipulador da realidade Void. Nem o Lupsi também consegue controlar ele por causa que ele vai perceber. Dá pra controlar sem ele perceber. Ele ganha. Nugget também é um ser neutro, porém, se for provocado, não destruirá o mundo, apenas quem o provocou. Só que isso pode não durar para sempre, porque mesmo se ele destruir o planeta, ainda pode viver no espaço, e só por ser o manipulador da realidade, já sabe que a sua contenção é impossível. Sua Apollyon. classe seria, sem dúvidas, Apollyon, pois diferentemente do SCP-3812, ele sabe quem ele é e o que ele pode fazer. Então basta ele querer para que toda a raça humana seja extinta. Hoje parece que foi hackeado.
Próximo vídeo, SCP-939. Tira aqui. Com muitas vozes. Ah, que legal. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e tchau.